Mais uma vez, eu venho na presença de Deus para trazer uma meditação, para que isso sirva para uma revelação da minha vida e também da vida do irmão, da irmã que me ouve. Jesus foi claramente dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade está na pessoa de Jesus. Mas na pessoa de Jesus ele deixou a doutrina, os mandamentos dele. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus e o Espírito Santo ele se revela para mim, eu vou entender o que ele está dizendo pelas Escrituras. E quando eu coloco em prática a palavra do Senhor, a palavra de Deus, então o nosso Deus ele responde a nossa oração. Quando nós procuramos servir a Ele conforme as Escrituras. Eu quero meditar um texto aqui, de repente seja conhecido do nosso irmão ou da nossa irmã, de quem está ouvindo esse vídeo. Aqui em Mateus 10:32, ele dá uma advertência para quem quer ser abençoado, para quem deseja receber algo de Deus. Eu quero ler para o irmão. Ele diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estais nos céus. O que Jesus está dizendo para nós? Jesus está dizendo: se eu tenho realmente uma conversão, eu mudei a minha vida, eu vou confessar diante dos homens que eu não faço parte do velho homem. Eu faço parte de uma nova criatura. Que mudou a minha mente, mudou a minha forma de ver, de pensar e até mesmo de confiar em Deus. Por quê? Porque todas as pessoas da face da terra, a maioria, não dizendo total, mas quase total, todos dizem que creem em Deus. Mas de uma forma humana, própria, vazia e até mesmo maligna. Mas quando Jesus fala aqui nesse texto, portanto, qualquer que me confessar, eu confesso diante do Pai, Jesus está dizendo que todo aquele ato meu e seu, que é antibíblico, que é pecado, eu preciso confessar diante de Jesus. Quando nós temos problema com alguém e guardamos no nosso coração, não confessamos a Jesus, Jesus não pode confessar o Pai. E se ele não confessar o Pai, esse problema não vai embora. Por que não vai embora? Porque o pecado dá legalidade para demônios. O pecado é a morte. O pecado não dá vida. Então nós precisamos de Deus. Me ensina a eu perdoar. Quando eu perdoo, o meu Pai, meu Jesus confessa ao meu Pai que está nos céus. E Ele vai liberar bênçãos para nossas vidas. Ele vai ordenar que os demônios vão embora. Quem prende os próprios problemas, o demônio na vida dos seres humanos, somos nós mesmos quando não confessamos a Jesus. Porque Ele vai dizer no versículo seguinte, olha o que Ele vai dizer no versículo seguinte: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Jesus foi claramente dizer aqui para nós que se eu estiver dando um mau exemplo, eu estiver vivendo uma vida de pecado e falando que sou de Jesus, ele vai negar. Ele não vai confessar o Pai. E se ele não vai confessar o Pai, com certeza nós não seremos abençoados. As bênçãos vêm porque nós decidimos a obedecer o Evangelho da graça, a obedecer o que o nosso Deus está dizendo. Não importa o que eu sinta, o que o irmão sinta. O que importa é o que a palavra de Deus diga. Olha aqui um texto que nós vamos ler. Eu quero ler junto com os irmãos. Aqui no livro de Romanos. E no capítulo 6. E no versículo 16. Olha o que ele vai dizer. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes
por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha que Paulo foi muito claro em nos dizer aqui, que se nós vivermos em obediência, nós andamos com Cristo e Cristo vai confessar ao Pai. Mas se nós vivermos em desobediência, isso vai ser para o pecado e o pecado vai gerar morte. Então nós é que decidimos a quem nós vamos obedecer. Irmãos, quanta gente sabe que está fazendo errado, você sabe que você precisa perdoar, você sabe que você precisa entender, você sabe que você vai ter compaixão daqueles que estão presos pelo espírito das trevas, por demônios, por maldição, ou por pessoas até mesmo que realmente não quer servir a Deus e muitas vezes traz algum problema ao irmão, à irmã, a qualquer um de nós. Mas nós precisamos entender e compreender. Nós precisamos decidir obedecer Cristo. Jesus disse: se o teu inimigo tiver fome, dai de comida. Se tiver sede, dai de bebida. Então, a quem nós decidimos a obedecer? A justiça de Deus ou obedecer ao pecado? Porque se você decidiu viver a desobediência, o salário vai ser o pecado e o salário vai vir ser a morte. Mas se nós decidimos viver a graça, a misericórdia de Deus, a obediência, nós vamos ter vida. Então Jesus quer confessar tudo diante do Pai, aquilo que nós confessamos para Ele. Mas aí nós temos que ter o amor incondicional. Se não temos amor incondicional, vai ser muito difícil ao meu entendimento. Então nós precisamos pedir muito ao nosso Deus que Ele nos abençoe e nos ajude para que nós venhamos entender o que Deus está dizendo. Aqui no livro de Tiago, olha o que o nosso Deus vai dizer aqui, no Tiago capítulo 5:16 também, versículo 16. Olha o que o nosso Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmão que me ouve, irmã que me ouve, olha que o nosso Deus está dizendo, para nós primeiro pensar de ser sarados, curados, libertos de demônios, de maldições, nós precisamos confessar vossas culpas uns aos outros. Aonde que o diabo rouba nossas bênçãos? Trazendo contenda entre irmãos, entre família, colocando raiva, violência, desejando mal, pensando errado do irmão. Aí você ora e você perde a bênção de Deus. Deus não pode te abençoar, porque ele disse que a oração ela tem os seus efeitos e é para sarar nossa alma. É para sarar nossas vidas. Irmão e irmã, o nosso Deus, Ele é poderoso para confessar, Jesus é poderoso para confessar diante do Pai as nossas culpas. Mas se eu não confesso diante dEle, eu vou ficar com o pecado, eu posso morrer com o pecado. E se eu morrer com o pecado, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? E precisamos entender algo, irmã, que se nós não se sujeitar o seu tempo indo por uma igreja, o seu tempo orando ou lendo Bíblia, não vai somar. O que vai somar é um coração aquebrantado diante de Deus. Se humilhante em amor aos perdidos, confessando os seus pecados, porque nenhum de nós somos dono de verdade. E temos que ter certeza no nosso coração que não é estar numa igreja que é salvo, não é estar porque toma Santa Ceia que é salvo, não é porque você congrega ou porque você até mesmo tem um pastor que você é salvo. Nós somos salvos pela graça, mediante a Jesus Cristo de Nazaré, e por meio de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão, e Ele se torna o nosso mediador ao Pai. Então nós precisamos estar com Ele. E eu quero ler aqui um pouquinho no Velho Testamento, olha aqui que o nosso Deus vai dizer, em Jeremias 17, 9 e 10, apenas 2 versículos do Velho Testamento. Olha como é que Deus nos diz. Versículo 9: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, e quem o conhecerá?
Deus está dizendo: não obedeça a seu coração, ele é enganoso e ele é perverso. Deus está dizendo que quando o coração é perverso, o coração não deseja a justiça de Deus, o homem carnal. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Perverso é um homem que não deseja Deus, perverso é um homem que só pensa no pecado, na maldade, não deseja o melhor dos outros, não pensa o melhor dos outros. E ele diz que o coração do homem é enganoso e é perverso. E quem conhecerá? Então no versículo 10 ele vai dizer assim: o Senhor, esquadrinho o coração e prova os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmão, irmã, ele vai olhar para o seu coração para lhe abençoar. Você está confessando ele nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas bondades? Você está sendo sincero com Deus? Você sabe que para servir a Deus nós precisamos fazer uma avaliação. Deus pede nas suas escrituras que cada um de nós examinamos a cada um de nós para poder permanecer com Ele, mas não da sua cabeça, não do seu coração. Tem que guardar os princípios desta palavra. Esta palavra, ela é vida, mas se nós não tiver entendimento que ela é vida, nós não iremos ser abençoados. Deus está guardando o seu perdão. De repente precisa perdoar o seu pai, sua mãe, o seu filho, a quem precisa, porque ele falou que ele vai confessar a todo aquele que vai confessar diante dele. Nós vimos aqui, irmãos, que isso é muito claro o que ele está dizendo. Portanto, qualquer que me confessar não é dizer apenas só a ele, é confessar até mesmo diante de uma pessoa que você tem problema. Chega e fala e confessa teu erro, e Deus vai abençoar. E fala para Jesus: eu não tenho força, eu não sei nem orar direito, eu dependo de ti, Senhor. Meu irmão e minha irmã, quer ser abençoado? Reflita a palavra de Deus se você está andando no caminho do Senhor. É notório, todo mundo vê que tu é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você paga um preço para não negar Jesus, e nem mesmo pagar preço para não escandalizar o nome de Jesus. Então isso é muito importante, irmãos, nós entendemos que o nosso Deus, ele nos diz. Eu quero ler um pouquinho mais, aqui mesmo no livro de Tiago 3, no versículo, Jeremias 3,17, olha o que ele vai dizer. Deus está dizendo assim, mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente ela é pura, ela é sem maldade, ela vem água do céu, do Espírito Santo. Ela não pensa nos seus próprios interesses, ela é pura do céu. Jesus, quando ele foi resgatar o irmão ou a irmã, Jesus não olhou para o nosso pecado, mas nós, quando olhamos para as pessoas, nós julgamos elas, nós condenamos ela. Será que o irmão e a irmã já entendeu isso? Então ele disse muito claro aqui, mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente é pura, depois é pacífica, é moderada, é notória. Será que isso acontece com nós? Com o irmão, com a irmã? Será que o irmão e a irmã já refletiu isso? Depois ele vai dizer assim, moderada, é tratável. Você vê que tem crente que diz que é de Jesus, mas é intratável, não tem mais conversa, não tem mais troca de assunto, não concorda mais nada, não é mais tratável. Será que nós estamos servindo a Deus, sermos obedientes a Ele? A quem nós estamos obedecendo? Ao pecado ou a Jesus? Lembra que os problemas não irão embora enquanto nós não reconhecer o nosso pecado. Os problemas não vão embora enquanto nós não entender a vontade de Deus. E ele diz assim, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, e sem parcialidade, e sem hipocrisia. Não é alguns que nós consideramos, mas consideramos todos que são necessitados de Deus. E depois ele vai dizer assim, irmãos, ora, o fruto da justiça semeia-se em paz. Vivemos a justiça de Jesus? Depois ele vai dizer assim, para que os que exercitam a paz. Nós precisamos estar unidos na pessoa de Jesus, meu irmão e minha irmã. Deus possa falar com o irmão e com a irmã através dessa palavra.
Jesus vai dizer, vai falar ao seu coração: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai. Lembra, confessar diante dos homens não é só com aqueles que são queridos com o irmão, o querido com a irmã, é com aqueles que têm problema com nós também. Você confessa Jesus ali? Se você confessa, o Senhor Jesus está confessando ao Pai, e a bênção do céu irá chegar na sua casa, na sua família, quando nós estamos confessando a Deus. Deus seja Senhor da sua casa, Senhor da sua vida, e que Deus possa continuar dando graça para esse irmão. Eu quero fazer um pedido ao irmão e à irmã que me ouve. Escreve no meu canal, se ainda não foi inscrito, faz um comentário lá. Gostei, não gostei, alguma coisa que o irmão não concorda, pode também fazer um comentário lá, para que nós podemos estudar e fazer o próximo vídeo, expressando alguma coisa do que o irmão não concorda, ou se o irmão concorda, vamos dar glória a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.